E quando eu fui fazer uma faculdade, quando casou de eu ter tempo e dinheiro para fazer uma faculdade, eu fui procurar um curso de humanas, porque eu queria ter um upgrade intelectual. E eu parto do pressuposto de que conteúdo a gente tem que tratar que nem boi. A gente aproveita até o osso. Tudo que é dito no Cyber Morning Call é escrito antes. Hoje não, hoje as empresas são todas interconectadas. Eu sempre uso a analogia de que não são mais cidades muradas, mas sim barcos e navios que estão navegando aí por um mar que é o mar do mercado, entendeu? A gente vê o mercado e as coisas como se fossem algo estático, do tipo, agora eu estou preparado, minha área de segurança está preparada para novos ataques e tal. Eu acho que nunca ninguém vai alcançar isso, sobretudo porque tudo se movimenta muito rapidamente. Eu sou Gustavo Marques e sejam muito bem-vindos ao TechSec Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio do ano de 2023. Muitas novidades chegando e já aproveito para apresentar o nosso co-host. Agora o TechSec vai ser apresentado também pelo Josué Santos e a gente abre esse ano já com a presença do Josu aqui com a gente. Josu é um cara que eu admiro bastante e que eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite de dividir as entrevistas comigo aqui no TechSec Podcast. E aí, Josu, antes da gente apresentar o nosso convidado do dia, obrigado mais uma vez, cara, por acreditar nesse nosso projeto. Fala um pouco mais aí sobre você para todos os nossos ouvintes, para toda essa galera aí. Legal. Salve, salve toda a comunidade, admiradores aí de cibersegurança. Como o Gustavo falou, sou Josué Santos, conhecido aí por onde eu passo carinhosamente como Josu. Na área de segurança estou quase 10 anos, e aí eu tive a oportunidade de passar nesse período desde a área de gestão de acesso, gestão de continuidade, de negócio, e aí finalmente emergi aí em cibersegurança, como eu adentrei aí dentro de resposta a incidente, né? Aí foi onde eu comecei de fato. Gustavo, você comentou que tá feliz de partilhar essa felicidade, meu velho, para mim é mais do que recíproca. E bora resenhar sobre segurança, cibersegurança, aprender junto, como eu sempre digo, né? Let's bora, meu velho. Tamo junto. Bom, vamos então ao nosso convidado do dia. Nosso convidado é a voz do podcast diário Cyber Morning Call, né? O Carlos Cabral, aí que traz as notícias mais relevantes sobre cibersegurança. É pesquisador na área de Cyber Threat Intelligence na Tempest, produz análises estratégicas a respeito de ameaças, vulnerabilidades cibernéticas, apoiando empresas a usarem a perspectiva de inteligência em seus processos de tomada de decisão em cibersegurança. É co-organizador do livro Trilhas em Segurança da Informação, Caminhos e Ideias para a Proteção de Dados e autor de diversos artigos e palestras sobre tecnologia e segurança. Então, Cabral, seja muito bem-vindo ao TechSec. A gente já está correndo aí com essa agenda há muito tempo. Brigadão aí pela sua disponibilidade. Legal. Obrigado por me chamar. Como você disse, a gente teve essa questão de não conseguir acertar a agenda, né? Foi meio que um Tetris para a gente conseguir se encontrar. Mas eu estou muito feliz de poder falar com vocês, de ter Josu também nesse papo, muito massa. Espero ser útil aí nessa conversa. Sempre é, Cabral. Você sabe que você... tem uma tríade de pessoas que me auxiliaram muito, até mesmo nessa carreira de gerador de conteúdo, e você é um cara muito importante para mim. Então fica aqui, assim como eu fiz com o Rafael Silva, fica aqui os meus agradecimentos também aí pela tua mentoria. Cabral, a gente sempre começa querendo saber um pouco mais sobre o entrevistado. Então, antes mesmo de você se tornar aí um pesquisador na área da segurança, um cara que produz e gera conteúdos aí para toda a comunidade, quem é o Cabral? Sabe o que o Cabral estudou e qual que foi a jornada do Cabral até entrar, acessar essas áreas da tecnologia e segurança da informação? Putz, nossa. Veja, eu tô há 20 anos em segurança da informação, né? Dentro da área de segurança no geral. Eu já fiz um monte de coisa dentro. Eu entrei nas atividades mais ligadas à governança de segurança e tal, e fiz um monte de trabalhos. Fui auditor com base no PCI DSS, e já faz uns 7 anos já que eu estou trabalhando diretamente em Intel. Antes disso,
eu passei um bom tempo trabalhando em tecnologia e em infraestrutura, sabe, daquele cara que dormia em data center. Mas não foi essa a minha formação acadêmica. Eu venho de uma família muito simples, né? Então eu só tive contato com computador. Eu não tive contato com computador em casa. Eu tinha contato com computador no trabalho. Então, comprar computador, sobretudo quando eu era jovem, era uma coisa muito difícil, né? Era uma coisa muito difícil para famílias muito pobres. E quando eu fui fazer uma faculdade, quando casou de eu ter tempo e dinheiro para fazer uma faculdade, eu fui procurar um curso de humanas, porque eu queria ter um upgrade intelectual, basicamente, né? Eu não queria aprender a usar máquinas, mas sim, porque eu já tinha aprendido isso em outros cursos, eu quis fazer um upgrade intelectual, e aí eu fui fazer sociologia e política. E eu sempre falo que eu nunca usei o curso de sociologia, mas eu sempre uso o curso de sociologia, porque eu nunca usei isso profissionalmente, mas cursos como esse lhe dão um óculos para você ver a realidade, né? E eu adquiri esse óculos, sobretudo o óculos que eu uso para lidar com análises conjunturais, sobretudo análises políticas, que eu uso no meu trabalho, no dia a dia, quando eu faço pesquisa de cibersegurança, sobretudo quando eu falo de nation state actors, né, que é a parte do trabalho que eu mais gosto de fazer. Eu não sei se foi um bom panorama, mas me pareceu um pouco caótica a explicação. Mas, para resumir, eu estou nessa vida já há muito tempo, fim dos anos 80, e já há 20 anos só em segurança. Só para complementar essa fala do Cabral, que eu acho muito massa, né, velho? Você fala que você não teve uma primeira formação ali com tecnologia, e aí eu vejo que hoje em dia existe uma migração gigante, tipo, anos depois, de pessoas migrando de área e tal. Eu mesmo sou um cara desse, meu. A primeira faculdade que eu fiz, até pegando esse gancho seu aí, Cabral, foi comércio exterior, cara. Não tinha nada a ver, porque na época, ou você ia para metalúrgica, Entendi. ou você ia para uma diretriz ali de, comércio exterior tá bombando, tal, faz logística, essas paradas. E é muito legal você trazer esse panorama tipo, de um outro curso, e aí você tem uma questão ali de uma imersão de tecnologia dentro de uma empresa, e aí você começa a absorver, e aí criar, e aí virou esse monstro hoje aí que tem vários discípulos aí que te admiram aí, Cabral. E nós somos dois desses caras aí. Cabral, hoje você tem um podcast diário, Cyber Morning Call, né, produzido pela Tempest, onde você se comunica com o público, passa ali as últimas notícias e novidades desse mundo da cibersegurança, principalmente incidentes, patches de correção, etc. Qual que tem sido o seu desafio como pesquisador para filtrar essas informações que geralmente você recebe? Porque eu entendo que tem um trabalho aí antes da publicação muito forte, muito árduo, de putz, eu pesquisar o assunto, ver se o assunto é verdadeiro, é uma fake news, sabe? Filtrar o que eu preciso passar para o público e ainda mais, talvez a atividade aí, eu quero saber de você se é mais difícil, que é traduzir a linguagem. Porque você deve pegar um conteúdo na fonte que é muito técnico, mas precisa traduzir para uma linguagem talvez não tão técnica para o seu público. Como que tem sido esse seu desafio? Sim, veja, primeiro que eu não faço isso sozinho, seria impossível. Eu teria que abandonar todas as minhas outras atividades se eu fosse fazer o Cyber Morning Call sozinho, né? A gente montou uma estrutura dentro da área de Intel em que vários assuntos eles caem numa esteira e alguns desses assuntos eles geram inteligência. E sempre tem um substrato, entendeu? E eu parto do pressuposto de que conteúdo a gente tem que tratar que nem boi. A gente aproveita até o osso, entendeu? Então, aquele conteúdo que ele passou na esteira e gerou inteligência, a gente, no final da trilha dele, a gente pega os melhores ali, o que é mais relevante e cria o roteiro do podcast. Mas nada seria sem essa equipe que gera esse conteúdo, gera a matéria-prima
para o roteiro do podcast. Tudo que é dito no Cyber Morning Call é escrito antes. Então a gente pega, o que eu faço é eu pego esse conteúdo que a minha equipe já criou, aí no final do dia eu dou um tapa naquele texto para ele ser um texto, porque o texto que o pessoal criou é um texto para ser lido. E aí eu tenho que criar um texto que seja para ser falado, entendeu? Então eu pego o texto desse meu time e eu confio muito neles, no crivo deles, né? Porque eu treinei essa equipe no sentido de eles identificarem essas coisas que você colocou na sua pergunta, né? Tipo, o que é mais importante naquele assunto? Às vezes tem vários ganchos que uma pauta ela pode ter, ou uma fonte pode ter, para ser clickbait, entendeu? Como decidir se aquilo é um clickbait ou se não é? Como identificar que aquele assunto é um assunto atual ou não? Porque é muito comum também, sobretudo na imprensa especializada, o cara requentar assunto. Ele vai lá e pega uma pesquisa de uma semana atrás e ele vai lá e publica uma notícia como se aquilo fosse novo. E para nossa atividade de Intel, uma semana é velho, entendeu? Então, eu treinei essa equipe primeiro para identificar essas cascas de banana no meio do caminho e montar o roteiro. Tá? Montar o texto, a matéria-prima para o roteiro. Aí no final do dia eu pego essa matéria-prima, dou um tapa nela para ela ser fluida na hora de falar, troco palavras para se tornar às vezes mais inteligível para as pessoas que não tem um background ultra técnico. Geralmente eu também consulto a fonte original para tirar alguma dúvida e tal, e depois eu monto o roteiro. Aí eu acordo às 5h30 da manhã, todo dia, tomo meu café da manhã, reviso aquele roteiro, vejo se não surgiu nada novo na noite, durante a noite. Se surgir algo de relevância, eu boto dentro do roteiro e aí eu gravo. O meu eu tenho que gravar e entregar esse material gravado até mais ou menos 8 horas da manhã para um parceiro nosso que edita. Aí ele edita o material e tem que sair nas plataformas até as 9h30. Isso todo dia, sabe? Exceto feriados nacionais, todo dia. É uma luta. É uma luta, mas eu tenho o maior prazer em fazer isso. Eu tenho o maior prazer de de traduzir esse mundo, sobretudo para as pessoas que não são da área técnica ou das pessoas que estão avançando na área técnica. Eu tenho notícia, por exemplo, de que o Cyber Morning Call ele é usado por diplomatas. O Cyber Morning Call ele é usado por professores que botam o Cyber Morning Call em aula, para ajudar na aula com seus alunos. E também é usado pelo mercado, por pessoas que querem usar o Cyber Morning Call como uma bússola para orientar o seu dia, entendeu? Então, eu sou muito feliz de poder fazer esse trabalho. Muito legal, né? Aí eu 5h30 da manhã. Aí o cara fala, mano, minha rotina é acordar, fazer um cardio. O cara ele passa o dia estudando, levanta de manhã, vai estudar para revisar o trabalho para colocar ele em produção. Isso é muito louco, né, meu velho? Exato. E a gente não tá falando, por exemplo, de segunda a sexta, porque no sábado agora a gente teve um incidente lá na Rede Record. E aí no episódio de segunda do Cyber Morning Call, o Cabral citou já, ou seja, ele precisa compilar até mesmo o que aconteceu no sábado e domingo, né, Cabral? Eu monto o roteiro de segunda-feira no domingo, geralmente. Pra galera que tá assistindo, ouvindo a gente, Cabral, quando você fala de clickbait, para ficar mais fácil para eles, a gente pode considerar que é o hype ali do momento da cibersegurança, do assunto, de temas? Isso. A nossa área é uma área muito complexa, tradicionalmente complexa. E o fato dela ser complexa, às vezes, muita gente se aproveita disso. Muita gente se aproveita disso para vender alguma coisa, muita gente se aproveita disso para fazer uma narrativa falsa de modo a aparecer, de modo a posar como um conhecedor melhor que os outros e tal. E também muita gente se aproveita disso para criar matérias ou criar, sei lá, notícias de modo a atrair cliques, né? Criar bons títulos para atrair cliques, né?
Então, o hype e o food, né, a gente chama o fear, uncertainty and doubt, é uma coisa que está sempre no dia a dia da nossa área. A gente tem que saber sempre como navegar e ter o pensamento crítico de identificar essas coisas e se desviar delas, né? Entender que aquilo ali não é aproveitável e seguir à frente e focar só naquilo que vale realmente a pena. Muito massa. Eu acho que é legal quando você fala que a gente está no momento... O nosso tema aqui, segurança, ele é complexo. E aí até pega um gancho, né? A gente está num avanço digital aí que é gigantesco, onde as coisas físicas elas começam a sumir, né? E aí a gente começa, mudando até um pouco de assunto, a gente começa a ir para um âmbito mais minimalista. Ou seja, aquelas pessoas que tinham coleções, acervo de disco, fita, CD, hoje eles não têm mais, a não ser que o cara seja um colecionador. Mas hoje está tudo em plataformas, o cara que tinha DVD está tudo ali dentro de um Netflix da vida, Amazon Prime, enfim. E aí o físico começa a sumir, e aí a gente chega até a questão de valores, de dinheiro, que hoje em dia dificilmente você vê dinheiro em espécie. Então a gente chega em criptomoedas, esse mundo virtual, a gente está começando a falar de metaverso, para muita gente ainda isso é muito futuro, aí você falou de complexidade, mas como você, Cabral, pesquisador do assunto, de segurança de um âmbito geral, você vê o mercado preparado. E quando eu falo preparado, eu digo a questão tipo dos usuários finais, tanto de um usuário que está ali no dia a dia. É seguro na sua visão? Ou essa questão de ser complexo, você vê que a gente tem muito a galgar e conscientizar pessoas, até porque o podcast que você traz ali para a galera é uma forma de conscientizar. Como que você vê essa questão aí de mudança de cenário, de revolução, vamos dizer assim, tecnológica? Eu acho que primeiro, vou tentar responder sua pergunta em duas partes. Primeiro que essa questão de estar preparado, eu acho que ninguém mais está preparado para nada. Eu acho que é da natureza da vida e dos negócios a gente está o tempo todo em movimento. Eu olho para negócios, por exemplo, antes a gente via empresas como se fosse, sabe, cidades muradas, em que o cara ia lá, criava o seu negócio, criava um muro em volta dele e protegia aquele negócio como se ele fosse um fim em si mesmo. Hoje não, hoje as empresas são todas interconectadas. Eu sempre uso a analogia de que não são mais cidades muradas, mas sim barcos e navios que estão navegando aí por um mar que é o mar do mercado, entendeu? Então, eles são todos sujeitos a tempestades, estão sempre se interconectando e trocando, parando nos mesmos portos e tal. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo está em movimento hoje. Então, se a gente vê o mercado e as coisas como se fossem algo estático, do tipo, agora eu estou preparado, minha área de segurança está preparada para novos ataques e tal, eu acho que nunca ninguém vai alcançar isso, sobretudo porque tudo se movimenta muito rapidamente. Agora, sobre as pessoas, sobretudo as pessoas que não são da área técnica, eu acho que nós, das áreas técnicas, a gente tem a obrigação de apoiar as pessoas das áreas que não são técnicas. Eu venho de uma época em que era comum o pessoal da área técnica olhar para as pessoas que não são técnicas como se elas fossem, sei lá, intelectualmente limitadas. É ridículo, é um pensamento ridículo, porque as pessoas elas têm o direito de procurar outras áreas de especialidade. Eu adoro o fato da minha contadora ela ter estudado contabilidade na época de declarar imposto de renda, porque ela faz esse negócio para mim, entendeu? Eu adoro isso. Mas eu, como da área técnica e da área de segurança, eu me sinto imbuído da responsabilidade de ajudar as pessoas a se protegerem. Até porque eu divido redes com pessoas que não são da área técnica, entendeu? A gente entra na mesma sintonia de superfície de ataque em determinados âmbitos. Então, eu procuro sempre apoiar as pessoas não técnicas e respeitar o fato delas não terem
estudado para isso e não tem obrigação de estudar para isso. Não tem que ter obrigação. Quem tem que oferecer no âmbito profissional a segurança para ela sou eu ou nós, né, das áreas técnicas, e quem deve apoiar, sei lá, sobretudo como um guia ou como, sei lá, uma ajuda, é a gente, com informação, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu diria que a gente, assim, eu diria que a gente pode ser, que possa ser, né, que estamos no momento de hype aí de segurança, porque assim, Cabral, por mais que há esse movimento, e eu concordo totalmente com você, eu imagino que o Gustavo também, eu nunca vi tanta conscientização em canais abertos, fechados, com relação à segurança, esse tema. Isso é muito legal, né, meu velho? Como Sim. a gente chegou num nível que a gente consegue passar a informação, falando até de você mesmo, e até desse papo aqui, de uma forma simples para a galera, e que eles consigam aí absorver o máximo de conteúdo sem entrar no técnico, que seria mais complexo. Existem coisas que são algumas coisas complexas que precisam ser entendidas dentro da sua complexidade. Às vezes é muito difícil, por exemplo, você explicar criptografia, sabe? Criptografia de ponto a ponto. É difícil, entendeu? Você explicar isso de uma forma simples. Eu já vi algumas iniciativas a esse respeito. Mas outras você consegue traduzir, todo mundo consegue traduzir, né? Eu acho que o que é difícil, ciência de foguete, é uma pequena parcela comparado com todo um mundo que a gente consegue traduzir para quem não é técnico, entendeu? Traduzir as coisas. E aí você usa bastante as analogias, né, Cabral? É uma grande ferramenta. Cabral, voltando um pouco antes ao fato de você ser um pesquisador de segurança, a gente tem aí alguns fóruns, vamos dizer assim, Deep, Dark Web, e pra gente talvez basear essa pessoa que está escutando a gente agora, quem é que monitora esses fóruns? O que seria essa disciplina, essa área de Threat Intelligence, que também é uma área que você atua hoje? Você pode falar pra gente o que rola talvez nesses fóruns? É claro que rola muita coisa aí, mas como que funciona esse monitoramento dentro desses canais? Sim, a disciplina de inteligência, de Threat Intelligence, esse nome bonito, Threat Intelligence, ele é basicamente, foram empresas, áreas, pessoas da área de segurança foram buscar inspiração nos métodos de inteligência, de áreas de inteligência, agências de inteligência, estou falando de CIA, NSA, e N outras, foram buscar nesses métodos inspiração para lidar com um problema que é um problema muito sério. É o fato de que o adversário ele está o tempo todo melhorando as suas técnicas de ataque, de modo que, cara, é difícil. Lembra quando eu falo dessa coisa de cercar um perímetro e achar que nunca vai ser atacado? Essa é uma mentalidade que ela não existe mais, entendeu? Cercar o perímetro é o mínimo que você tem que fazer. Então, ser atacado, lidar com um ataque é uma coisa do dia a dia. Então, as áreas de Threat Intelligence, elas nasceram disso. E o que consiste isso? Consiste no fato de você se infiltrar, né? Os grupos de Intel se infiltrar em meio ao cybercrime. A gente sempre brinca e fala assim, a gente está lá no lugar errado fazendo o certo, e ali identificando coisas de interesse para o nosso cliente. Por exemplo, surge nesses canais pessoas falando assim, olha, eu identifiquei uma forma de roubar dinheiro do cartão XYZ. Aí o analista de inteligência, ele vai lá, identifica identifica, às vezes ele estuda um pouco mais esse golpe ou esse esquema e reporta para aquele cliente para que ele possa se proteger alguma vulnerabilidade. Geralmente, em muito caso de problema de processo. A empresa ela desenhou o website dela de modo a criar uma vulnerabilidade, ou desenhou o processo
de modo a não ter uma validação adicional que evite uma fraude. Então, os fraudadores estão o tempo todo procurando brechas em processos e em tecnologias. Quando eles encontram, eles começam a usar, alguns começam a se comunicar sobre essas brechas, e é aí que o analista de inteligência ele vai lá e reporta para o cliente. Esse não é o trabalho que eu faço. O que eu faço é olhar a coisa de cima, né? Eu bebo do trabalho dessas pessoas, mas o que essas pessoas fazem mesmo é estar infiltrada. Isso sobre uma perspectiva muito de marca, né? Quando a pessoa está muito interessada em saber quando o cliente está muito interessado em saber quais os ataques que afetam mais a sua empresa, ou que podem estar afetando a sua empresa. Tem uma outra perspectiva dentro de inteligência, que é a perspectiva de cyber. E aí, esses grupos, o cliente que compra o serviço de Cyber Threat Intelligence, ele está mais interessado em que as equipes de cyber eles se foquem em atores cibernéticos, tipo as quadrilhas de ransomware, gente que vende acesso inicial, um outro tipo de ator, entendeu? Enquanto um grupo está muito focado em fraudador, o outro grupo está mais focado em cyber, mas está tudo dentro desse arcabouço, que é o arcabouço de inteligência, ou seja, se infiltrar, está no lugar onde o atacante está, de modo a não só capturar movimentos ou táticas, técnicas e procedimentos desse atacante, mas também emular a mentalidade dele para tentar pensar o próximo passo. Isso é parte da atividade de inteligência no geral. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho em si, eu sou um pesquisador que mais atua bebendo dessa fonte que essas pessoas geram. Então, o meu estilo de pesquisador, a minha função como pesquisador, ela não é tão glamurosa quanto o pesquisador que descobre vulnerabilidade ou o pesquisador que fica ali analisando um malware ou coisas do tipo. O meu trabalho ele é mais beber de todas essas fontes e olhar a tendência. A minha atividade ela é muito parecida conceitualmente com a daquele economista de banco que olha para o mercado e tenta apontar tendências no mercado que oriente o investidor a investir certo. O meu trabalho é olhar para o landscape de ameaças, sobretudo ameaças cibernéticas, e apontar para o meu cliente formas de mitigação e de proteção que ajude ele a navegar no seu dia a dia, tá? Você acha, Cabral, que a galera, falando já do alto nível, do alto player, olhando ao objetivo estratégico, aí você falou, né, a questão de proteger perímetro, que eu concordo com você, ela já é básico, né, que é a questão de visibilidade, né? Falando ali, se for um drive tático, ele é uma questão de visibilidade. Depois a gente iria para um segundo nível aí, falando de cobertura de ameaça, onde a gente protegeria a questão de ambiente, e aí finalmente o pico da pirâmide ali, a gente olharia para o negócio ali, fazendo o mapeamento de riscos. Você vê essa sua atuação direcionada a isso, focado no negócio, focado em negócios, quando você fala de tendências? Sim, eu acho que uma coisa que a gente deixou muito de lado talvez nos últimos 5, 6 anos, e que se mostrou ser muito importante, é mapeamento e gestão de risco, sabe? Plano de continuidade de negócios, plano de recuperação de desastres, sabe? Que eram coisas que era olhada como, sabe, com um tom pejorativo, falando de segurança de papel. Ah, não, isso é segurança de papel, isso é coisa de governança, que está numa importância... Né? Que está numa importância inferior à das áreas técnicas. Mas não, quando chegou a pandemia e começou os ataques de double extortion a comer pesado, muita gente se viu da necessidade de revisar planos de risco, de revisar planos de continuidade de negócio, entendeu? Eu acho que não tem essa escala de importância. Lógico que cada um que está dentro da sua área acha que a sua área é mais importante que outra, ou algo do tipo. Eu acho uma bobagem, mas eu acho que existe uma complementariedade que é super relevante. E para as organizações que conseguem
navegar por todas essas disciplinas e extrair o melhor delas, cara, é perfeito. Ô Cabral, e muito dessa sua experiência aí tem a ver com essa tua carreira também lá atrás como consultor ali de PCI DSS, que abrange muitas coisas ali a nível de requisitos, proteção de dados de cartão. Como que era trabalhar ali? Porque se você for consultor, eu lembro que uma vez a gente já teve um papo, eu acho que em um dos Tiger Talks da vida aí na Tempest, em 2017, 18, que eu tava por aí, que você dizia que vivia viajando, cara. Não tinha nem... Você não ficava em casa. Como que era essa experiência do Cabral consultor viajando o país inteiro, tratando de segurança em um momento talvez que a gente não tinha tanta maturidade de segurança assim como a gente tem hoje? Sim, eu passei eu passei perto de 3 anos atuando exclusivamente como QSA, né, do PCI, Qualified Security Assessor, que é um cara que tem, ele tanto pode operar como consultor do PCI DSS quanto auditor. E antes disso, eu trabalhei em adquirentes também, apoiando estabelecimentos com relação a esse padrão. Foi meio que uma escala evolutiva. Eu fui trabalhando nos adquirentes com relação ao padrão e aí atingi essa função de QSA, né, auditor e consultor. E, primeiro, por um lado, o PCI DSS ele te ajuda a ter uma visão panorâmica, com alguns drill downs também, mas panorâmica a respeito da segurança do ambiente inteiro, entendeu? Se você souber olhar para aquele padrão e para aquelas e coletar as evidências certas, você consegue ver como aquele ambiente faz gestão de segurança na sua mais fina flor, assim, entendeu? Mas a minha atividade, sobretudo como QSA, eu trabalhava numa empresa internacional em que o nosso time do Brasil, ele atendia os países da América Latina, exceto um deles que tinha um escritório próprio, e também países, o Brasil, claro, e países que falavam o idioma português, né? Aqui, que não estejam na Europa, por exemplo, países africanos. E a minha vida, eu conheci vários lugares do mundo pela janela do táxi, entendeu? Vários. Porque era uma loucura, entendeu? O trabalho era assim, você tem uma fase da auditoria do PCI que é uma fase presencial. Você precisa estar lá coletando evidências e você vendo aquilo na prática, entendeu? Para quem quer fazer direito, ele tem que ir lá. Olha assim, me deixa ver. Você aqui me mandou as regras do firewall, eu estou olhando aqui essas regras do firewall, mas eu quero ver ali, entendeu? E essa é uma fase presencial. Tem uma fase de coleta de requisitos que não precisa ser presencial e outra que é montagem de relatório. Então a lógica do trabalho era mais ou menos assim. Você coletava algumas informações iniciais, ia para o local, aí tinha toda uma programação para você coletar uma série de informações ali presencialmente e depois você escrevia o relatório. Era esse o jogo. O problema é que isso era um comercial de Doriana, né? Um comercial de margarina. Se tudo acontecesse nessas 2 semanas, assim, ia ficar lindo. Mas não, os clientes atrasavam o envio de evidências, se atrasava um monte de coisa. O que acontecia era o seguinte, era que quando eu viajava para um local para eu ter a visão presencial, eu já tinha 2 relatórios nas costas para terminar, entendeu? Então eu estava lá trabalhando local dentro do cliente e ainda voltava para o hotel e ainda ralava nos relatórios que estavam nas costas. Então eu chegava a trabalhar muito, 16 horas por dia, era uma loucura. Sinceramente era uma loucura. E isso acabou comigo. Quase acabou comigo fisicamente. Eu tive palpitação, fui parar no hospital, coisas desse tipo. Foi antes de se falar de burnout, essas coisas. Sim, eu estava entrando. Eu estava entrando em burnout por conta dessa loucura. E aí aconteceu. Teve um dia que eu tinha que
eu tinha que ir para o Peru. A coisa era a seguinte: eu tinha que ir para o Peru para dar um curso de PCI na quinta e na sexta, e tinha que fazer uma apresentação num evento uma bandeira de cartão na terça, tudo em Lima. E aí eu falei assim, putz, cara, eu não vou ir para o Peru, voltar para São Paulo, passar o final de semana em São Paulo e voltar para Lima. Aí cheguei para minha mulher e falei, pô, você não quer vir aqui passar o final de semana em Lima comigo? Aí a gente passou o final de semana junto, fomos num festival de comida peruana e ali eu comi um ceviche que tinha um problema. Entrei numa situação de intoxicação alimentar que levou os próximos 7 dias. Então eu estava ali palestrando nesse evento dessa bandeira com intoxicação alimentar. E juntou meio que tudo naquele dia. De modo que eu subi para o meu quarto de hotel depois e falei assim, cara, não, isso não é vida. A grana era ótima, mas não era a vida. E aí eu larguei tudo. Saí sem ter para onde ir. Fiquei um ano escrevendo artigos sobre segurança, vendendo uns textos, até que a Tempest me chamou e aí eu tô desde então na Tempest. Viveu o burnout na raiz, então, né, Cabral? Antes do burnout já existir, velho. E essa é uma doença que tem afetado fortemente profissionais de segurança, porque você está o tempo todo com um maçarico ali nas suas costas do atacante, entendeu? E todas as tensões, eu fico imaginando gente de RI, entendeu? Como sofre, entendeu? Porque o cara de RI que tem que lidar com incidente, e incidente de ransomware para tudo, é uma pressão enorme, executivo em cima, nas costas. Eu me compadeço muito com essas pessoas, porque é um trabalho que não é fácil mesmo. Hoje em dia, até pegando esse gancho de burnout, o Cabral, esse lance de profissionais, você falou lá atrás, a complexidade da área, a gente traz burnout, coloca tudo no mesmo contexto aqui de caixinhas, aí a gente pega um profissional que eles querem que ele saiba tudo, ele tem um pouco de tarefa, ele sabe monitorar, ele tem a governança, ele conhece a questão de PCN, que você comentou aí, de gestão de continuidade, no momento de crise, mas ele foi contratado simplesmente para, sei lá, uma área XPTO, atividade XPTO. A causa do burnout, você vê que é por conta desse ponto, tipo, essa sobrecarga de várias áreas em cima de um cara também, lógico que não vou colocar só por esse motivo, mas um dos. Sim, eu vejo muito o fato da gente ter uma área tão complexa e que muitas vezes as pessoas empacotam como se tudo fosse segurança e você tivesse que aprender tudo, entendeu? E não dá, é um mundo. A gente tem que partir do pressuposto de que isso não é possível. Hoje, todo o mercado, desde o começo da história do capitalismo, todo o mercado que foi criado, ele foi criado e foi se especializando, entendeu? Existem especialidades para tudo, entendeu? Então, até a produção de um veículo automotor, de um carro, ela tem N especialidades ali. E às vezes as pessoas olham para a segurança, sobretudo com aquele estereótipo do hacker, e olham para a segurança e falam assim, não, esse cara sabe tudo, entendeu? Muita gente alimenta esse estereótipo, muita gente, inclusive da área, gosta de alimentar esse estereótipo, mas a verdade é que ninguém sabe tudo, entendeu? Ninguém sabe tudo. Quando a gente chega no topo da nossa montanha, a única coisa que a gente vê é que tem outra montanha. E aí a vida é isso, entendeu? A vida é isso, não é só para o nosso dia a dia, mas a vida é cheia disso. Ninguém sabe tudo, e se a pessoa está dizendo que ela sabe tudo, ela está mentindo na nossa área. Não sei se eu te respondi. Legal, né, meu? Respondeu total. Eu acho que isso é muito massa, porque a gente vive literalmente numa comunidade. A comunidade que eu digo sabe aquela cidade, vilarejo, sabe o The Walking Dead ali, quando os caras ficam dentro de um forte ali? Um depende do outro. Sim. Um cara é bom em vigiar o perímetro, outro cara é bom em fazer o café. Inclusive, você que quer vir pro TI, cara, tem que saber fazer café. Isso daí é padrão. Porque é estudo, é RI, enfim. Mas show de bola, respondeu total, Cabral. Muito massa, velho.
Pois é, veja só, você deu um exemplo interessante. No Walking Dead aparece lá, as especialidades é, elas acabam surgindo por conta de uma situação extrema que faz com que essas A especialidades necessidade, né? surjam. Por conta da necessidade. Hoje, e sobretudo na nossa área, a gente vê bastante gente posando como sabe tudo, mas é porque a necessidade extrema ainda não surgiu, entendeu? Quando surge a necessidade, a verdade aparece. Então eu acho mais importante, eu acho mais humanamente louvável o fato da gente partir do pressuposto de que a gente não sabe nada, entendeu? Está aberto, com a cabeça aberta para aprender. Quando você está com a cabeça aberta para aprender sempre, aí que você acaba alcançando certos status, certo conhecimento que outros não têm, entendeu? E é na humildade que a coisa acontece. Perfeito. Perfeito. Você falou uma frase lá no início, eu até anotei aqui. Conteúdo a gente tem que tratar que nem boi, né? Tem que roer até o osso. Então a gente nunca vai saber nada, porque você sempre vai estar indo atrás daquele, enfim, do assunto. Ô Cabral, cara, aulas, viu? Aulas mesmo. E aí tem um ponto que você também citou, e o Joso também, que é muito sobre como o mercado tá hoje, né? A gente fala aí de um mercado muito aquecido, mas que, ao meu ver, até uma crítica, ele tá aquecido, mas dentro da mesma panela, né? Porque o profissional de segurança, ele sai de uma empresa, vai para outra, enquanto outras pessoas que querem entrar acabam não conseguindo acesso a É. essa área. Como que você tem visto isso? Você acha que realmente nós, como profissionais de mercado de segurança, temos uma missão talvez de mentorar essas pessoas, esses estudantes que querem acessar essas áreas para que o caminho deles se torne ainda mais fácil? Eu falo de mim, Cabral. A Tempest foi a primeira empresa de segurança que, poxa, acreditou em mim ali, sabe? Eu era um cara de TI, de field services ali, de suporte técnico que imaginava que segurança era algo talvez para pessoas mais técnicas que não tinham uma área de governança, uma área de conscientização. E a Tempest falou: olha, estamos criando aqui uma área de atendimento, vem aqui já que você gosta de se comunicar, e deu certo naquele momento. Hoje eu estou aqui atuando com comunicação também. Mas como que você vê talvez essa falsa verdade de que o mercado está aquecido, mas só os profissionais eles vão pulando ali de empresa para empresa? É, é. O mercado está aquecido, mas parece que para entrar nele ou para se dar bem nele, você precisa estar na mesma temperatura que ele, entendeu? É E aí é isso. meio bizarro. As pessoas ficam circulando, ficam na dança das cadeiras o tempo todo e não se traz mais cadeiras, Sim, simplesmente velho. tira. Cara, eu acho que a entrada no nosso mercado, de novo, por conta da complexidade das atividades, por conta de muitas pessoas não entenderem que é necessário você focar em especialidades e não procurar um super-herói, o mercado ele cria muitas. Para você entrar, você precisa subir uma pista de escalada, sabe? Em alguns casos. Em outros, tem lá escadas. Mas o que a gente precisa é criar mais rampa, entendeu? Mais rampa para a galera entrar. E aí eu falo de rampa, de ter trilhas de conhecimento que dê um mínimo para ele assumir uma determinada função. Eu vejo, por exemplo, a área do SOC, a área de monitoramento, como uma boa área de entrada. Então a gente tem que criar cada vez mais rampas para áreas como o SOC, entendeu? E aí dali a pessoa faz o seu caminho, se ramificando as suas escolhas para dentro da área, mas precisamos de mais rampas. Essa é acho que é a mensagem. Bom, a gente entrou num assunto legal aí, falando de rampa. Eu podia até fazer parte de um projeto junto com o Cabral. E aí, por mais que a gente está falando muito de tecnologia e tal, a gente não pode esquecer da questão social. Quando a gente fala da questão social, como que a gente atinge, Cabral, pessoas que não são favorecidas até pelo próprio governo, sociedade de forma geral, na sua visão, como a gente cria essa rampa
quais são as iniciativas que a gente pode ter como profissional. Estou falando não só nós aqui, né? Mas o cara que às vezes está ouvindo a gente, a pessoa que está ouvindo a gente. Eu sei que tem muita gente boa, muita menina boa, conheço várias mulheres, caras geniais, que possam contribuir para a gente atingir essa massa que está ali talvez menos favorecida na sociedade. E eles não têm nem noção, que foi o que eu vivi. A gente pôde compartilhar ali de algumas histórias, né? De pessoas que, o assunto tecnologia está totalmente fora da realidade dessas pessoas. E por mais que a gente deixe bem simples, ainda é complexo para eles, porque é fora da realidade total. Pois é, hoje mesmo, hoje no dia que a gente está gravando isso, não vou falar para ficar um mistério, para quando você ouvir esse episódio, você vai achar que é 2023. Mas hoje, no dia que a gente está gravando isso, saiu um estudo da Universidade Federal de Pernambuco, com uma entidade de fora do país, eu não me lembro qual, uma parceria, que chegou à conclusão de que uma pessoa pobre no Brasil, ela tem 2% de chance de ascender a uma posição de liderança. Uma pessoa pobre. Estamos falando do recorte de renda exclusivamente. Quando a gente fala de mulher, esse percentual ainda diminui ainda mais. Pessoas pretas, ainda mais. Mulher preta, então, coitada, ela quase não tem chance de chegar a uma posição de liderança. Então, quando a gente pensa em criar rampa, a gente tem que criar rampa para tirar esse atraso. Entendeu? Para focar nesses grupos sociais, para que um grupo puxa o outro e vida que segue, né? Um vai trazendo o outro. É criar rampa, entendeu? E criar rampa sem muito interesse. Por esses dias aí eu estava falando com uma pessoa da área de responsabilidade social, tem ONG e tudo mais, e a gente tava falando sobre possibilidades e tal, para falar em como a entidade dela é financiada. Eu falo, porra, cara, onde está teu foco, entendeu? Então, o foco ele tem que estar nas pessoas e na criação da rampa, entendeu? Eu acho que empresas, elas têm que criar a experiência, sobretudo empresas brasileiras, porque hoje é uma coisa, um estilo muito exploratório, de exploração. Eu quero o melhor profissional, eu quero esse, eu quero aquele. É fácil. Eu imagino que seja fácil para uma empresa separar um budget anual para ele trazer 2 pessoas para criar a experiência. Sabe? Eu vou pegar você do nada. Eu sei que você não tem nada. Eu sei que eu não vou conseguir extrair nada de você nos primeiros 6 meses. Mas nesse tempo você vai estudar e eu vou te dar o caminho para que você se torne um analista 1. Depois, quando você se tornar um analista 1, você alcança pula para onde você quiser, sabe? Faz o teu caminho da tua vida. Mas pelo menos eu criei a rampa. Porque eu acho que o problema, sobretudo na nossa área, o problema é chegar em analista 1, entendeu? Você vê gente se engalfinhando para pelo menos chegar a estagiário. E estagiário, sobretudo, sabe, em muitas empresas, estagiário já é uma escada, não é uma rampa, entendeu? O profissional é uma parede de escalada, o estagiário é uma escada. O que a gente precisa hoje é de rampa, facilidade de acesso para certos grupos sociais que a gente tem uma dívida enorme e um atraso enorme e que a gente precisa trazer esses povos para cima, entendeu? Perfeito. É exatamente aí que eu falei, justamente nessa linha, o Cabral, porque a ideia, muitas empresas eu vejo, como você deu algum exemplo aí, né? Não é usar o hype, é você fazer na prática. E a prática, ela é difícil, cara, porque você levar isso, colocar um cara, senta aqui, a gente vai ensinar, a gente vai fazer, a gente vai conscientizar, e a gente vai dar oportunidade. Pra mim, ele tá além desse lance de hype. Eu já vi até uma galera falando, Sim. Pô, hoje em dia as empresas colocam arco-íris ali só pra falar que é diversa. Não, cara, tá muito além disso. Isso é muito legal a gente falar sobre esse assunto. Criar rampa. Eu acho que se a gente encerrasse agora, eu acho que esse é o mindset que a gente já sairia daqui. Criar rampa para pessoas,
ouvindo de você, Cabral, isso é muito interessante e muito importante, aí tem um valor gigantesco aí para nós. Legal, mas não vamos encerrar não. Não. O papo tá bom demais. Não vamos... Até sobre isso, é até legal que a gente tá desbravando também o fora tecnologia, né? E eu não lembro se é diversity washing. Tem muita empresa falando aí de arco-íris, de diversidade, mas só para vender essa imagem. E você acessa a empresa, tem um negro, tem um LGBT, tem pouquíssimas mulheres na liderança, então é muito mais externo do que interno, né? Esse tipo de conversa. Então, a gente precisa mudar isso também. Essa ideia de vocês aí tratar isso como rampa. E eu sei que vocês também foram mentores do Mente Binária, né? Se vocês quiserem falar um pouco como foi isso, aproveitando também essa vivência e experiência do Josu nesse projeto. Como que foi, né? O que vocês fizeram dentro dessas mentorias, nessa atuação de vocês, mestres no tema aí, com essa juventude? Ok, então primeiro eu vou dar um contexto do que foi esse projeto, né? O Fernando Mercedes, putz, cara, esse é uma pessoa muito iluminada, tá? E um dia o Mercedes, ele botou na cabeça que ele tinha que fazer um projeto que ensinasse pessoas que não tinham conhecimento nenhum de tecnologia a programar. E ele chamou esse projeto do 0 ao 1, na brincadeira, com binário, aquela coisa toda. E aí ele decidiu também que, por conta de todos esses atrasos que eu mencionei a vocês, que esse projeto ele deveria ser focado em pessoas pretas. Tá? E aí ele chamou uma série de pessoas para dar aula nesse projeto, no do 0 ao 1, e esse pessoal ficou 6 meses estudando as mais variadas disciplinas de tecnologia e programação. Minha esposa, por exemplo, deu aula de inglês para essa galera. E lateralmente ao curso, a gente tinha mentores. Mentores que iam tentar ajudar aquelas pessoas, primeiro a não desistir, e segundo, a como navegar pelo mercado. Porque a gente está falando de pessoas que não estão dentro do mercado. São cozinheiras, porteiros, sabe? Eles não estão dentro do mercado corporativo, certo? E eu dado a minha condição de agenda, eu fui mentor de 2 pessoas. No fim, acabou sendo uma, porque uma pessoa desistiu. Mas eu nunca tinha sido mentor antes. Então, o que eu fiz foi o seguinte: antes de começar a história, eu fui lá na literatura entender sobre mentoria e blá, 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 blá. Aí, quando eu tive o primeiro contato com as pessoas, eu vi que eram pessoas que estavam desempregadas, 2 filhos para cuidar, procurando qualquer bico para poder pagar as contas. Aí eu peguei toda a literatura que eu tinha lido, deixei de lado e falei assim, não, eu preciso ajudar essas pessoas primeiro a procurar, a achar um emprego, entendeu? Então, eu, com esse único mentorado que ficou, eu fiz o LinkedIn dele, eu ajudei ele para entrevista e coisas do tipo. Mas no intervalo do curso, eu não consegui entrar em assunto de mentoria, porque as necessidades eram tão básicas que nem adiantava eu entrar nesse papo. Eu ia aparecer aquele, sabe, como é que eu posso dizer? Aquele nobre falando pro plebeu assim, olha, você tem que agir dessa forma. Não, cara, não. A necessidade do cara era muito elementar, entendeu? Quando a gente fala, aí voltando na rampa, né? Quando a gente fala de construir a rampa, você vai ter que construir a rampa literalmente, não é simplesmente colocar a rampa ali, né, o Cabral? Acho que usando até essa analogia aí com base nessa experiência sua, tipo assim, a rampa estava ali, é o projeto, mas eu vou ter que preparar essa rampa, estruturar ela, é uma série de coisas, né, Cabral, dentro dessa analogia. A experiência que eu tive... e criar a rampa para valer, entendeu? Gustavo, a experiência que eu tive, até junto com o Cabral aí,
é muito legal, né? Porque quando você pega uma pessoa do 0 a 1, como o Cabral falou que é o nome do projeto, e você vai trazer coisas para ela ali. Então, como que funcionava o projeto, né? Eles tinham aulas ali, como o Cabral colocou aqui, tinha aula de inglês, de programação, etc e tal. E aí, do outro lado, a gente tinha os mentores, que é onde a gente ia falar do dia a dia e ia trazer eles para perto, para puxar eles para esse mundo de tecnologia, fora as aulas. Cara, a gratificação disso foi que uma das mentoradas estava com duas. Uma delas, ela começou a estudar graduação de ciência política na Universidade Federal lá de Pernambuco. E o mais legal disso é que, como a gente estava falando de tecnologia, ela queria fazer um projeto de pegar notícias lá do Twitter, como ela estava falando de ciências políticas, e fazer uma automatização lá de uma série de informações com relação aos candidatos, os caras que tinham bandeira azul, enfim, conversas de API, etc. Então, de novo, é um assunto que estava tão fora da realidade dela e ela começou a automatizar, pesquisar, passou na universidade lá de Pernambuco. Cara, é sensacional, assim, é gratificante, porque assim, não depende de mim, depende de nós, tá ligado? A rampa, ela é nossa, tá ligado? Aquele conceito de Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então a gente faz aquilo acontecer literalmente como comunidade, né? Eu sempre gosto desse lance de comunidade, porque a comunidade você faz parte. E aí o lance do Cabral falar da questão do plebeu, que a gente fala para essa pessoa que está do outro lado ali, talvez, da câmera, porque a gente fazia remotamente com pessoas de diversos estados aí, cara, eu sou igual a você e a gente vai viver essa oportunidade juntos, tá ligado? E aí a questão é como você constrói essa rampa, sendo que nem existe a rampa, tem uma série de dificuldades, enfim, aí a gente entraria em outras coisas. Mas é uma coisa muito bacana, viu, Gustavo? Não, cara, só parabéns pra vocês mesmo. Tem até um ponto que eu vou falar, viu, Cabral? Mas é algo assim muito íntimo meu, cara, que lá em 2018 eu tinha uma saga de ser reconhecido pelo time de conteúdo da Tempest. Lembra, Cabral? Cabral e o Léo naquele momento, o Rafa. E aí, cara, eu falava, Cabral, posso postar um texto no blog? E, cara, o Cabral me ensinou um negócio naquela época que eu levo até hoje, Cabral. E eu tenho essa preocupação toda vez que eu vou postar algo. Que é o quanto você pesquisou sobre determinado assunto antes de você postar. Então eu faço perguntas ali antes de eu postar. Caramba, tá, e se alguém me responder, me questionar sobre o que eu tô postando? Qual vai ser a minha resposta? E aí você tá falando exatamente isso nesse seu processo de mentoria. Que antes de mentorar, você foi buscar o que era mentor, o que era ser um mentor. Então, cara, esse fundamento que você tem, que me ajudou lá atrás e ainda, né, eu tenho essa vivência hoje, cara, só agradeço mais uma vez aí por ser essa referência. Muito legal, né? É que comunicação ele tem muito a ver. Comunicação tem muito a ver com intencionalidade, entendeu? Todo mundo que se comunica, sobretudo comunicação escrita, ele tem uma intenção. Então, uma coisa que eu sempre procuro provocar nas pessoas é: qual que é a tua intenção? O que você quer dizer? Tentar prever. Lógico que a gente não vai conseguir prever todas as respostas de uma determinada comunicação, entendeu? Isso é impossível. Mas eu sempre quando eu escrevo, por exemplo, eu sempre procuro pensar no hater, entendeu? Tem um hater aqui atrás da minha cabeça que ele fica ali tentando questionar aquele material que eu estou produzindo. Então isso ajuda muito a eu modelar a linguagem, entendeu? Cabral, a gente falou de rampa aqui, né? Vamos construir uma rampa aqui agora ao vivo nesse momento. Para quem está ouvindo, vai ser ao vivo porque a pessoa está escutando agora na hora. Vamos pegar uma pessoa leiga aqui. Você já contou várias por onde você passou, por onde você navegou aí, questão de PCI, etc e tal. Mas vamos pegar uma pessoa que está ouvindo aí o podcast e ela pensa, pô, eu quero ser um pesquisador de segurança. E hoje em dia dificilmente você vai achar a questão de pesquisador. O que o cara precisa para ser um pesquisador? É um curioso? Qual que é os skills que você escreveria na sua visão para um cara
Para um cara que é leigo, ele fala, eu quero ser um pesquisador. Como que eu me formo um pesquisador? Tá, veja, como eu demonstrei... vamos sim. Como eu demonstrei a vocês, existem vários âmbitos de pesquisa dentro de cibersegurança, dentro de segurança. Tem aquela galera mais focada em procurar vulnerabilidade, tem uma outra galera que está mais focada em analisar a ameaça. O meu trabalho é mais de cima, eu vejo tendências, mercado e coisas desse tipo. Mas, antes de qualquer coisa, eu acho que eu vou falar sobre a perspectiva, sei lá, alguns soft skills e depois a gente falar de hard skills. Né? De soft skills, eu acho que essa pessoa ela precisa estar disposta a se frustrar, porque muito da tarefa do pesquisador, e isso em qualquer âmbito, ele é muito parecido com um garimpeiro. O cara pode ficar ali batendo naquela pedra a vida inteira e nunca achar ouro, entendeu? Às vezes ele bate, dá um toquinho com um martelinho, ele já acha um veio, mas isso acontece, né? Todo mundo pode ter sorte. Mas o que é legal dessa coisa toda é que, a partir do momento que a pessoa vai batendo naquela pedra, ela vai aprendendo como a pedra reage, quais são as características da pedra, qual é a ferramenta mais adequada para ela bater naquela pedra, e aí a chance dela achar ouro vai acabar sendo maior com base na persistência. Então, é uma pessoa que tem que estar muito claro para ela que ela vai persistir e ela vai se frustrar, entendeu? Às vezes você vai dedicar 20, 30, 40 horas numa iniciativa e depois você vai olhar para aquilo e vai falar assim, putz, cara, não dá para aproveitar. Faz parte, entendeu? Mas também quando você acha o veio é lindo, entendeu? É lindo. A gente na Tempest já publicou vários relatórios fantásticos a respeito de diversas ameaças dentro da área de Threat Intelligence, ou outros relatórios que clientes pedem, que a gente faz uns panoramas, traça tendências, e essas tendências realmente acabam ocorrendo. Então, cara, dá um orgulho monstruoso quando isso acontece, mas precisa aprender a lidar com a frustração e querer cavar, entendeu? Sabe, ter aquela dúvida na mente. Porque nada mais pesquisar nada mais é do que estabelecer uma hipótese e correr atrás para tentar confirmar ou refutar essa hipótese. Em qualquer área de pesquisa, a pesquisa é assim. Você leva uma hipótese e tenta testar ela. Pode ser que você teste e não dê certo, mas vida que segue, faz parte. Então, esses são os soft skills da coisa. Persistência, disponibilidade para cavar e sempre dúvidas na cabeça, pululando na cabeça o tempo todo. Agora, hard skills. Exceção feita aos hard skills essenciais de tecnologia, conhecer alguns protocolos, saber como protocolos de rede funcionam. Em muitos casos, eu não codo, mas eu sei o quanto isso me faz falta. Toda vez que eu preciso entender um código, eu preciso trazer alguém do meu lado e falar, explica isso para mim, entendeu? Mas pessoas que codam, elas acabam... saber codar é a mesma coisa que saber falar um idioma diferente. Quando você vai para um país que fala aquele idioma, você vai navegar com mais facilidade do que uma pessoa que não sabe, entendeu? Então, esses são hard skills interessantes. Protocolos de rede, conhecimentos básicos, essenciais de tecnologia, como funciona o computador direito, sabe? Processador, memória, essas coisas todas. Saber interpretar código. Saber, no meu caso, em Intel, vivenciar atores e ameaças, porque daí depois você consegue ligar, entendeu? Quando você fala assim, putz, cara, o headline, o loader Bumblebee está sendo usado pela quadrilha tal e pela outra quadrilha tal. Logo, essas duas quadrilhas estão negociando com o mesmo desenvolvedor, por aí, sabe? Existem várias outras conexões que você pode fazer a partir do momento que você vivencia aquela atividade de ler conteúdo sobre aquilo todo dia. Conhecer o idioma inglês não precisa ser sabe, às vezes as pessoas põem a régua lá em cima, né?
se eu não for um Shakespeare, eu não estou pronto para aquela posição. Não, você não precisa ser um Shakespeare para trabalhar em Intel, até porque eu também não sou. Então, mas saber minimamente operar dentro do idioma, eu acho que é essencialmente isso. A função de pesquisador, geralmente, ela é aplicada àquele cara que cumpriu todo um fluxo dentro de segurança, né? Então, imagina que essa pessoa ela veio de áreas de atendimento, SOC, subiu, aí depois ela virou um pentester, e aí ela vira um pentester, vira um VunDev, e aí ela pode ir para a área de pesquisa para fazer pesquisa de vulnerabilidade. O cara de Intel, ele foi lá, estudou, aí ele virou um analista de malware, aí ele chegou a pesquisador de ameaça. No meu caso, eu vim por outras áreas que, sei lá, meio caóticas, e por eu ter nutrido um óculos e uma percepção de ver tendências, eu sou mais dessa perspectiva de cima, de ligar os pontos e tentar prever tendências, mercado e coisas do tipo, olhando de cima. Mas eu acho que é por aí o caminho. Legal, quando a gente fala de hard skill, de soft skill, é legal que você separou isso, né, Cabral? Fica bem mais fácil. Eu achei legal a analogia que você fala de o cara tem que estar preparado para se frustrar. E aí você faz a analogia da questão do garimpo. Isso é excelente. Hoje eu vi uma frase que fala: a corrida para a excelência, ela não tem linha de chegada. Ou seja, você vai sempre vai ter que estar garimpando ali. Isso daí é padrão. E aí você traduziu isso aí, talvez no seu primeiro minuto você já tinha respondido já, e depois você só complementou, colocou laço, deixou lindo. Show de bola, meu velho. Perfeito. E Cabral, a gente tá chegando na pergunta final aqui desse nosso bate-papo, que, cara, tem bastante insight, né, Josu? Bastante insight aí pra gente entender aí, compartilhar também com todo mundo. Mas eu queria, Cabral, que você primeiro falasse o que você achou desse nosso bate-papo, desse primeiro episódio aqui do ano de 2023. A chegada aí do Josu ao TechSec Podcast, e também que você deixe aí uma mensagem para todas as pessoas que estão nos escutando agora, sabe, uma mensagem do Cabral para os ouvintes do TechSec Podcast. Tá. Não, primeiro, sou muito agradecido por poder participar. Veja, Gustavo, eu acho que você tem aberto um caminho muito interessante dentro da área com esse podcast, e tem falado com pessoas do mais amplo espectro dentro da segurança. Isso, você tem falado com gente com vários backgrounds. Esses dias eu vi, Edson Fontes falando no seu podcast, e isso eu acho muito legal, essa coisa de você não ser... É um podcast de segurança e não é um podcast de segurança nichado, entendeu? Você quer ouvir sem preconceito as mais variadas perspectivas da área, sem preconceito mesmo. E isso é pouca gente que faz, então, de saída, parabéns por isso, tá? Ter trazido o Josu para cá também é um baita mérito, tanto seu quanto de Josu, porque você entendeu que na vida é muito bom, as coisas boas são aquelas que a gente divide, entendeu? Exato, não aquelas exato. que a gente concentra. E ter escolhido o Josu, que é um cara que eu respeito muito, entendeu? A gente pouco se encontrou pessoalmente, mas de tudo que eu vi, eu tenho um baita respeito pelo trabalho que conduz nos movimentos negros e tal, e pela visão de mundo que tem. Então, eu acho, cara, só tem que dar certo, só tem para dar certo essa combinação de vocês dois aqui no podcast. Agora, uma mensagem final, eu acho que, veja, a área de segurança, ela é uma área, como a gente falou aqui, ela é complexa, ela tem problemas, mas ela é fascinante. É um trabalho fascinante o dia a dia de segurança, mesmo com os perrengues que a gente enfrenta. E é uma área
infelizmente, o mundo ele caminha por uma fase de incerteza. E onde houver incerteza, haverá espaço para profissionais de segurança. Tenho claro isso. Algumas profissões, a gente vê aí muita gente falando de que algumas profissões vão deixar de existir e tal. Eu acho que todas as profissões que demandam criatividade, elas vão sobreviver, e a área de segurança, ela com certeza, ela tende a persistir por conta da necessidade de criatividade na hora da gente lidar com os problemas do nosso dia a dia. Então, vem que sempre vai ter espaço. Eu acho que essa é a mensagem. E aí, Josu, como que foi essa sua primeira experiência aí no TechSec? Primeiro que começar com o Cabral já é um desafio gigantesco, né, cara? Cara, eu já tive a oportunidade, eu sei que está encerrando, mas é só um último complemento, cara. Eu já tive a oportunidade de estar em algum lugar que não era Tempest, e os caras falarem o nome do Cabral. Pô, cara, eu acho que o Cabral vai estar aí. E isso é muito legal, tá ligado, cara? Porque o respeito que uma pessoa ela atinge pela questão de conteúdo que ela passa, pela questão tipo, do cuidado que ela tem. A gente viu aqui hoje como é preparado isso. Até, lógico que a gente falando de um trabalho mínimo, né? O Circo Cabral tem várias outras atividades. É muito legal. Então, para mim, eu me sinto honrado. Mais uma vez, valeu, Gustavão. Que seja um ano totalmente produtivo pra gente. E Cabral, obrigado, meu velho. É mais do que recíproco, eu já te falei isso uma vez. Cara, minha consideração por você é enorme, assim, .com.br, criptografado, meu velho. Obrigado mesmo. Obrigado, Cabral. Tamo junto aí, obrigado por mais essa. E esse foi mais um episódio do TechSec Podcast, o primeiro episódio do ano. Que você tenha aí um excelente ano de muita paz, amor e muito sucesso. Não deixe de seguir e curtir os nossos posts lá no nosso Instagram e também no LinkedIn, @TechSecPodcast. Deixe lá suas sugestões de convidados, feedbacks e também algumas recomendações para a gente melhorar sempre. Fechado? Até o próximo episódio e bora conscientizar!